gente vai continuar falando sobre isso, é claro, tem muitas dúvidas sobre esse assunto, né? Aqui já chegam várias no nosso chat. Para a gente então continuar no assunto, vamos dar bom dia para o advogado e professor de Direito Internacional Luiz Felipe Ferreira. Luiz, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Bom dia, Nath, tudo bem? Tudo certo. Luiz, acho que vamos começar do ponto inicial, da largada. O que Sim. é o Green Card, né? A gente pode saber, mas muita gente pode não saber o que é e exatamente o que significa essa residência permanente dada agora pelo presidente Donald Trump ao Eduardo Bolsonaro. Bom, a permanência definitiva nos Estados Unidos, ela tem esse nome conhecido como Green Card, e ela permite a pessoa trabalhar, ser empreendedor, andar livremente pelo país, entrar, voltar, sem nenhum tipo de restrição. E a partir de 5 anos com o Green Card, é permitido a pessoa, se ela passar numa prova e abdicar da nacionalidade dela, ela pode se naturalizar depois cidadão norte-americano. Então, ele inclusive tem o nome Green Card, justamente que nem vocês estão mostrando, porque ele é verde. Então, esse apelido que surgiu para ele foi justamente por causa da cor do documento ser verde, mas ele tecnicamente ele é a permanência definitiva de qualquer estrangeiro que está nos Estados Unidos e atingiu certos requisitos. E aí a gente só não sabe exatamente quais requisitos o Eduardo ele obteve nos Estados Unidos. O que eu ia perguntar para o Luiz, que é o nosso especialista, advogado de direito internacional, ô Luiz, requisitos, né? Você estava falando justamente sobre isso. A gente ainda não sabe quais são os requisitos que o Eduardo conseguiu para preencher, enfim, concluir para conseguir o Green Card. Mas, para além de Eduardo Bolsonaro, um montão de brasileiro, um montão de gente do mundo todo consegue Uhum. o Green Card. Talvez não um montão, mas algumas pessoas. O que precisa para conseguir o Green Card? É tempo de moradia? É algum trabalho específico? Fala um pouquinho sobre esses requisitos que precisam ser preenchidos para a pessoa conseguir o Green Card. Não, perfeito, Nath. A lei americana, ela prevê diversas opções para você obter essa permanência. Uma delas é investimento entre 500 a 5 milhões de dólares. E tem ainda o Golden Card, que seria 10 milhões de dólares, que o Trump criou há 2 anos atrás. Você tem as pessoas chamadas excepcionais no seu trabalho. Então, pessoas com uma pós-graduação, uma pessoa que tenha uma exposição pública como artista, um grande esportista também pode ter direito. Logicamente, aquelas pessoas que foram com visto temporário e se permaneceram nos Estados Unidos por bastante tempo e pediram a mudança de status. O único ponto que eu acho importante a gente falar, Natália, é que existem muitas pessoas que às vezes enganam os brasileiros vendendo, e realmente acontece isso de, você tem uma pós-graduação, você vai ter o green card. Só que não fala que esse processo pode demorar até 5 anos. Então, às vezes a pessoa pensa que já vai chegar lá como permanente e gasta um dinheiro que é até mais ou menos 100 mil reais, e aí tem que esperar de 4 a 5 anos para poder ir residir nos Estados Unidos. Ô Luiz, agora o Eduardo está há um ano morando lá nos Estados Unidos. Uhum. Ele conseguiu o green card rápido, perto de tudo isso que você apresentou pra gente, dentro de tudo que você acompanha? Foi um cidadão brasileiro que conseguiu o green card rápido? Ele conseguiu razoavelmente rápido, pode ter sido pela questão de investimento, que é um visto que acaba saindo mais rápido que os demais. E você tem também a questão que, por mais que a gente chame de juízes, esses julgadores de administrativos, eles são do órgão do executivo, do Departamento de Justiça, eles que fazem a análise documental e concedem o green card para a pessoa. Então, logicamente, se tiver um pedido do Departamento de Estado, Departamento de Justiça ou da própria presidência da Casa Branca, o processo ele pode andar de maneira muito mais rápida do que os demais. Perfeito, Luiz. Então a gente vai chegando em hipóteses que podem ter Sim. acontecido com o Eduardo Bolsonaro. A gente vê a família Bolsonaro sempre trazendo isso, que é amiga do governo do presidente Donald Trump, não só da aproximação ali com o Trump, mas de Marco Rubio, que é o secretário de Estado, do J.D. Vance, que é o vice-presidente
presidente Donald Trump. O Flávio Bolsonaro fez uma visita aos três há 2 meses, mais ou menos, um pouquinho menos de 2 meses. Ele voltou dessa visita, fez aquela foto clássica com o Donald Trump, que já ficou clássica, né? Ao lado de Eduardo Bolsonaro, de Paulo Figueiredo, que também falou sobre o green card do Eduardo Bolsonaro. E depois, no dia seguinte, eles conseguiram encontrar, essa mesma turma encontrou o J.D. Vance e o Marco Rubio. Aí o Flávio voltou dos Estados Unidos falando que o Brasil ia avançar na discussão do reconhecimento pelos Estados Unidos do CV e do PCC como grupos terroristas. Isso realmente aconteceu, foi um capital político importante para o Flávio Bolsonaro, mas dias depois aconteceu uma outra situação que daí deixou de ser um capital político interessante para o Flávio, que foi o novo tarifaço. Isso tudo está dentro desses assuntos todos que a gente está tratando aqui com o Luiz Felipe Ferreira, advogado e professor de Direito Internacional, especificamente a partir do green card do Eduardo Bolsonaro. Como o Luiz falou para a gente não sabe os requisitos que o Eduardo conseguiu preencher para conseguir o green card. Mas, dentro do padrão que já existe, ele conseguiu o green card mais rápido, né, de uma forma um pouco mais rápida. E o Luiz estava explicando para a gente que uma das formas de se conseguir isso é com um pedido direto, né? É com gente grande querendo que essa pessoa tire o green card. É mais ou menos isso que você estava explicando para a gente, né, Luiz? Isso, claro. Se tiver uma determinação da Casa Branca, existe uma chance muito grande para a pessoa poder receber a decisão do green card. Ô, Luiz, isso também é um padrão, além de todo o padrão ali para os cidadãos comuns, que não tem ali um contato com a Casa Branca, que não tem um contato dentro ali da Secretaria de Estado, outras pessoas conseguem esse caminho também, ou é um caminho muito restrito a pessoas bastante específicas que tenham realmente essa simpatia e essa entrada na Casa Branca ou na Secretaria de Estado? Não, a lei americana de imigração, ela é muito transparente, ela é muito igual para todos. A única questão que pode diferenciar é o tempo, que existe inclusive no próprio site do Departamento de Homeland Security, que faz as análises de imigração, o período que eles estão analisando os vistos permanentes. Então, se você entrar lá hoje, deve estar analisando por volta de pedidos feitos em 2022 e 2023. Então, quem fez o pedido agora, por exemplo, em 2026, ainda tem 3 anos de pessoas esperando para ter o processo analisado. Não que vá ser concedido, mas ela tem aí uma espera, pelo menos de 3 a 4 anos, para poder obter aí a permanência dela. A pessoa que tem o green card, como agora o Eduardo tem, ela casada com uma brasileira, né, que levou a família para lá, a família, o restante da família consegue, de forma mais simples, também o green card, ô Luiz? Sim, existe o visto que a gente chama de reunião familiar, e é uma questão global, o Brasil também tem, a Europa tem. Você tem o direito de chamar os seus familiares para morar junto com você a partir do momento que você se tornou permanente ou até mesmo temporário. Então, nesse caso da lei americana, ela permite chamar não só a esposa e filhos, como alguns colaterais, irmão, mãe, às vezes um sobrinho. Então, você vê que ao longo da história americana, muitas pessoas, o sobrinho, o avô, o tio, acabou indo morar com aquele residente que recebeu o green card e pôde fazer esse chamado da pessoa. Com o green card, o Eduardo, por exemplo, poderia se candidatar a uma vaga no Congresso americano? Não, não pode. Todos os cargos políticos, eles são exclusivos para cidadãos americanos, sejam natos ou naturalizados. Inclusive, você teve aquele caso do Jorge Santos, brasileiro que se naturalizou americano, foi eleito deputado por Nova York e acabou sendo aí cassado pelo Congresso americano. Então, vida normal. A única coisa é que ele precisa se naturalizar primeiro para poder aí ganhar direitos políticos. Ganha direitos políticos, aí ele concorre aí pelo partido ou sem partido, que nos Estados Unidos sempre precisa ter um partido para concorrer, aí nas eleições locais e regionais e estaduais. Perfeito. A pessoa que tem o green card, então, ela não é reconhecida como uma americana. Ela não tem os direitos completos de um americano. Mas, ela tendo o green card, ela consegue se naturalizar mais facilmente, mais rápido?
Na verdade, é o pré-requisito. Você tem que ter a permanência e pelo menos a partir da permanência, então a gente conta a partir desse mês, daqui a 5 anos, salvo alguma condição especial, o Eduardo pode se naturalizar americano, mas um dos requisitos é que você tem que renunciar à sua nacionalidade original. Então, se Uhum. ele optar por se naturalizar, ele vai ter que abrir mão de ser brasileiro e os familiares dele, salvo se o Brasil não reconhecer essa renúncia, mas no processo de naturalização você assina um termo que, por sua livre vontade, sem nenhum tipo de coação, sendo maior de idade, você abdica da sua nacionalidade original. Que foi um caso famoso que foi da Cláudia Sobral, que ela matou uma pessoa nos Estados Unidos, ela já tinha se naturalizado americana como brasileira, fugiu para o Brasil e ela foi extraditada por ser norte-americana. O Brasil não reconheceu ela como brasileira para impedir a extradição dela para os Estados Unidos. Ah, perfeito. Eu ia te perguntar justamente sobre agora casos de polícia e justiça, né? Eduardo Bolsonaro, se está correndo com o carro na velocidade maior do que a via permite, encontra com o ICE. O ICE vai reconhecer o Eduardo Bolsonaro como um brasileiro, não como um estadunidense, não como um americano. É a mesma coisa como qualquer outro imigrante, mas no caso dele, ele está totalmente legalizado e tem ali a situação do green card. Sim, todo estrangeiro com permanência nos Estados Unidos que comete crime, dependendo da gravidade do crime, por exemplo, um crime de trânsito, que foi esse exemplo, não é um crime que Uhum. faria a pessoa perder a permanência. Mas crimes como o tráfico de drogas, participação de gangues, crimes de violência, como homicídio, como furto, esses crimes, conforme o impacto na sociedade, pode gerar aí a cassação, né, a perda da permanência nos Estados Unidos e, consequentemente, a deportação. Uhum. Tanto que no começo do governo Trump, tiveram aí milhares de pessoas que estavam aí em condição permanente, mas que cometeram crimes e perderam a sua permanência e foram convidados aí a se retirar dos Estados Unidos através de processos ou de voluntariamente ou por deportação forçada. Ô Luiz, dentro dos bolsonaristas, tem um outro que está nos Estados Unidos, foragido do Brasil, da polícia do Brasil, foi condenado dentro da trama golpista, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi entendido como um líder. Ele, inclusive, teve a maior pena, de 27 anos, está em regime fechado, agora em prisão domiciliar humanitária. O Alexandre Ramagem é esse outro brasileiro que foi condenado aqui no Brasil. Enquanto ele estava sendo condenado, estava acontecendo o julgamento dele aqui em setembro de 2025, ele fez a fuga dele para os Estados Unidos, levou a família e tudo mais. Ele foi pego pelo ICE por uma situação dessa, né? Ali uma questão do trânsito. É toda uma operação ainda um pouco nebulosa, né? Mas fato é que ele ficou preso por um tempo pelo ICE e foi solto também pelo ICE porque ele tinha feito o pedido de asilo político. O Alexandre Ramagem estava com os vistos já sem validade, né, vencidos. Bem diferente da situação agora do Eduardo Bolsonaro. Mas queria te perguntar justamente sobre isso. O Eduardo Bolsonaro, ele é réu aqui também em relação ao caso ali da coerção no curso do processo. Também um outro caso envolvendo Jair Bolsonaro e outras questões. Mas ele teve agora o green card reconhecido. Um Alexandre Ramagem, por exemplo, pode conseguir, fazendo parte de todo esse grupo político que está atuando nos Estados Unidos, junto também nesse lugar aí, nesse hall, tem Paulo Figueiredo. O que eu quero te perguntar, talvez, Eduardo Bolsonaro é réu aqui no Brasil e mesmo assim ele conseguiu o green card. Os Estados Unidos tem um histórico de reconhecer o green card, de dar esse tipo de asilo para brasileiros que têm problemas com a justiça brasileira, problemas com a polícia brasileira? Historicamente, nas Américas, Natália, você tem a questão que aí é a permanência, mas é por um outro fundamento, que é o asilo político. Uhum. Então, a pessoa alega, por exemplo, que ela está sendo perseguida onde ela mora, no país dela, e ela vem para os Estados Unidos e fala assim: olha,
por mais que eu lá esteja sendo acusado de diversos crimes, e talvez até possa ser condenado por eles, eu estou sendo perseguido politicamente e eu peço a proteção dos Estados Unidos. Hum. E também inversamente, pessoas podem vir para o Brasil e falar assim: olha, por mais que eu cometi esse crime na Bolívia, eu estou sendo perseguido na Bolívia e eu preciso da proteção do Brasil. Então, no caso dos brasileiros, no caso do Ramagem específico que você me perguntou, o Ramagem, ele, quando foi identificado pelo ICE naquela batida de fiscalização, verificaram que ele estava sem o visto imediato, mas aí, por mais que tenha ficado acho que 1 ou 2 dias preso, ele comprovou que ele tem um pedido de asilo, né, de proteção temporária nos Estados Unidos, que está em andamento. Quando você concede o asilo, você tira essa pessoa do alcance da justiça do país de onde ela saiu. Então, caso os Estados Unidos conceda o asilo para o Ramagem, ele poderá ficar lá até os Estados Unidos revogar essa condição dele, porque também é uma questão que pode ser precária. Conforme o governo mudar, se o atual executivo, se o novo executivo entender que não é caso mais de proteger aquela pessoa, ele tira o status dela de permanente, de residente legal, e não necessariamente que deporta ele para o país onde ele está fugindo, mas fala assim: olha, aqui você não pode ficar mais, Uhum. você pode ir para um outro país. É o que a gente chama na Direito Internacional de non-refoulement, de não devolução. Então você só não acolhe mais essa pessoa. Uhum. Então, os Estados Unidos tem historicamente várias pessoas. Ele, quando teve a revolução no Irã, por exemplo, o Shah, ele foi para os Estados Unidos e ele morreu lá, por mais que tenha, em tese, cometido diversos crimes no Irã antes, quando ele era o Shah do Irã. Esse ponto é muito interessante que você traz, Luiz, de tudo de interessante que você está trazendo, mas da questão da troca de governo. Nesse ano, em novembro, depois das nossas eleições nacionais aqui, que a gente vai escolher ou um novo presidente ou reeleger, escolher um novo governador ou reeleger dentro dos estados, deputados, senadores, enfim, lá nos Estados Unidos, em novembro, tem a renovação apenas do Congresso. O presidente Donald Trump, né, está há um ano e pouquinho no seu segundo governo. Ou seja, vai demorar um tempo ainda para trocar de presidente. Então, falando das eleições de agora, essa é uma situação, por exemplo, agora do green card para o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é uma figura importante aqui dentro do cenário político brasileiro, é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem um irmão concorrendo, muito provavelmente vai se registrar candidato à presidência da República, ou seja, é um assunto que repercute. Talvez não repercuta no dia a dia do americano, o americano talvez não saiba quem seja o Eduardo Bolsonaro, mas a gente sabe que é uma figura destacável, né? Para além de vários outros brasileiros. O Congresso poderia entender diferentemente do presidente dos Estados Unidos essa questão do green card para o Eduardo Bolsonaro? Pode ter uma diferença entre o executivo e o legislativo nesse caso dos green cards? O Luiz, você falou de uma troca de presidente, mas também isso pode vir do legislativo? Os Estados Unidos, ele é muito forte na questão de separação de poderes. Então, o medo do Trump com a mudança das eleições de meio de mandato, da midterms, é, na verdade, ele ficar fragilizado politicamente e ele sim sofrer um impeachment. E aí sumiria o J.D. Vance, mas é um mesmo grupo político que não mudaria o status da questão dos Bolsonaro, do Figueiredo, do Ramagem e por aí vai. Então, na verdade, a eleição que ocorre agora em novembro nos Estados Unidos, ela impacta internamente o Donald Trump, que aí você tem o impeachment por N motivos aí que os democratas já estão buscando. A mais famosa é a 25ª emenda, que seria o caso de não ter condições mentais para exercer a presidência, que ele tem se alegado que ele está tendo alguns problemas de confusão mental, etc. E outras questões de crime também praticados na presidência. Mas, de maneira alguma, isso impede os atos que o executivo fez. E se o Trump sair, entraria o J.D. Vance, que, como você mesmo falou, também tem um contato muito forte com o grupo político dos Bolsonaros. Então, eu não acredito que isso mudaria de imediato em novembro. Só mudaria, com certeza, com uma mudança de executivo entre um presidente democrata mais alinhado aí com uma linha não tão bolsonarista. Perfeito. Eu também te pergunto sobre o Congresso ter um entendimento diferente, porque na questão do tarifaço, por exemplo, na primeira leva,
das tarifas, eu já vou te liberar, hein, Luiz? É a última questãozinha aqui. Mas na primeira leva das tarifas, o Congresso derrubou, que era um outro caminho. E por causa disso, o presidente Donald Trump, a Secretaria de Estado ali, eles tiveram que procurar um outro caminho legal, né, que passasse pelo Congresso e o Congresso não pudesse derrubar essa nova leva de tarifas. E isso aconteceu, realmente. Tanto que agora a gente vai ser tarifado a partir de Sim. amanhã por 25% e talvez, se some ou não, tenha também mais a taxa ali de sexta-feira dos 12,5% em relação ao trabalho forçado. Também acho que é interessante da gente lembrar que, no caso do tarifaço, na primeira forma que o presidente Donald Trump fez, o Congresso teve formas de participar ali da discussão e derrubar até mesmo isso tudo que ele queria, né, Luiz? Na verdade, foi algo até mais completo, porque existiu um processo na Suprema Corte dos Estados Unidos, que declarou que o presidente não pode fazer as tarifas sem consultar o Congresso. E aí o Trump ele teve que voltar atrás e fazer aí o pedido legislativo, e aí ele tem maioria no Congresso, no Senado e na Câmara para poder fazer isso. Inclusive, nessa semana, não só o Brasil, mas também o Canadá foi tarifado em 50%, e aí é o processo que corre naquele Departamento de Comércio dos Estados Unidos. E tanto o Brasil, quanto o Canadá e quanto outros países que também estão em processo ali, poderão ser tarifados, mas aí na forma que a lei americana prevê, que tem que ter um processo, uma justificativa e uma decisão que pode ser discutida, inclusive judicialmente, frente aos tribunais americanos. Então, hoje, é o que eu falei, eles preservam muito essa separação de poderes. Então, o executivo ele fez o processo, existe a autorização do Congresso, existe um processo administrativo, que foi até aquele que o Brasil se manifestou em começo de julho, e que o Flávio e diversas associações brasileiras de exportadores foram lá fazer a defesa do Brasil e que, infelizmente, acabou não efetivando-se.